Olá, meu nome é Alexandre Cariello Meu nome é Bernardo Leopoldo. e somos biólogos, estudantes do curso de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje vamos conversar com Cecília Vilhena e nosso tema é concessões de unidades de conservação. Por favor, Bernardo, apresente nosso entrevistado, por favor. Isso aí, Alexandre. Nossa convidada é a Cecília Vilhena. A Cecília Vilhena é formada em turismo pela PUC, Minas Gerais. Possui especializações em turismo e desenvolvimento sustentável pela UFMG e em avaliação de impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas pela UFVJM. Possui também MBA executivo em Gestão de Ambiente e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente cursa mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Ela é servidora do IEF desde 2006, atuou por 8 anos como gerente das unidades de conservação estaduais, sendo responsável pela implantação e gestão de unidades estaduais de Minas Gerais. Desde 2018, ela integra a equipe do Núcleo de Projetos Especiais do IEF, setor responsável pela execução de programas de parcerias e concessões de parques estaduais. Bom dia, Cecília, bem-vinda. Queria se apresentar para a gente, por gentileza, né? Dá um oi aí para os nossos ouvintes. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos também que estão nos ouvindo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? Espero que essa oportunidade, né, de esclarecer aí algumas das dúvidas e dos mitos, né, que existem em torno desse tema, que são as concessões das unidades de conservação, que ainda é muito novo, né, para todos nós, mas que está cada vez mais presente, né, no dia a dia aí de quem lida com a gestão das áreas protegidas no Brasil. Então, obrigada pelo convite. Olá, Cecília, novamente. É um prazer ter você conosco aqui. Bem, Cecília, para iniciar a nossa conversa, primeiro eu gostaria que você nos explicasse o que é concessão de uma unidade de conservação. Bom, quando a gente fala em concessão de unidade de conservação, é importante esclarecer, né, antes de tudo, que a gente está falando de concessão para a exploração de serviços turísticos dessas unidades de conservação e que as atribuições de conservação ambiental dessas áreas, elas permanecem sob a responsabilidade do Estado. Então, na verdade, as concessões são um instrumento formal, né, no qual a administração pública, no nosso caso o IEF, ou outros órgãos de governo, né, que são responsáveis pelas unidades de conservação, como, por exemplo, o ICMBio, no caso dos parques nacionais. Então, o órgão público ele repassa para uma empresa ou para uma organização da sociedade civil o direito de explorar os serviços e atividades de visitação nas unidades de conservação. Essas atividades são, por exemplo, cobrança de ingressos, transporte interno de visitantes, operação de restaurantes, né, lanchonetes, lojas de conveniência e também operação de atividades de aventura, mediante uma pactuação de obrigações aí para as partes. Eu sempre gosto de mencionar também, né, que uma concessão, então, ela é muito diferente de uma privatização. A gente está acostumado a ver sempre notícias na mídia, né, falando, governo privatiza mais um parque, né? Qual que é essa diferença? Por que é diferente? Quando você privatiza, o Estado ele vende um ativo público para um ente privado e ele perde qualquer direito sobre aquele ativo. Na concessão, a responsabilidade, a propriedade da área, ela continua sendo do Estado. E o privado, né, esse parceiro privado, ele passa a ser um parceiro que tem obrigações a cumprir. E ele tem autonomia para fazer apenas aquilo que é pré-autorizado pelo Estado no contrato. Muito bom, Cecília. Cecília, a próxima pergunta que eu vou fazer, você, de certa forma, já tocou o assunto aí, né? Mas a pergunta é, por que fazer uma concessão? Tá. Então, como a gente está falando, né, de gestão da visitação, os processos na administração pública, né, já é notório que eles são muito morosos. Os recursos financeiros também, os recursos humanos, eles são escassos, né? Com isso, a gente tem
grande dificuldade em dar manutenção, em fazer a operação adequada de todas as atividades que envolvem uma gestão de uma unidade de conservação. A gestão da visitação em si, ela também tem uma complexidade, demanda agilidade, demanda uma expertise, né, que é uma expertise muito mais ligada ao mercado do que ao público, né, um serviço público, que envolve promoção, equipe qualificada naquelas atividades. E aí o resultado disso é que quando a gestão da visitação ela está sobre né, a gestão dos órgãos ambientais, você percebe uma ausência de oportunidades de lazer e também de desenvolvimento econômico para o entorno dessas áreas. Além disso, na maioria dos casos, você pode ter uma redução dos custos de manutenção e manejo das unidades de conservação relacionadas à visitação, que são os maiores custos hoje existentes, né, na gestão das áreas. Se você pega uma planilha orçamentária de uma unidade, vou dar um exemplo aqui das grutas, né, que são o Parque Estadual do Sumidouro, que abrange a Gruta da Lapinha. Ele tem um dos maiores custos de operação, e esses custos, eles estão 80% vinculados à exploração de serviço público. Por quê? Porque para entrar dentro da gruta tem que ter um condutor, o condutor é do IEF. Então, o nosso custo de mão de obra, de manutenção, porque os visitantes, né, quanto mais visitantes, você precisa de mais material de limpeza, você precisa de mais manutenção na infraestrutura, você precisa de mais investimento em infraestrutura. Então, isso também onera muito o orçamento, né, do órgão ambiental com demandas ligadas a esse atendimento da visitação. Então, a concessão ela permite também uma alocação dos recursos em outras áreas. Então, você deixa de gastar com a visitação e passa a trabalhar com, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, melhoria do processo, né, de monitoramento e fiscalização ambiental, ou também em outras unidades de conservação dentro do sistema, né, porque a gente tem um sistema de unidades de conservação que envolvem várias categorias de unidades de conservação e que nem todas têm um potencial de receita ou mesmo potencial de atrativos para receber visitantes e nem todas permitem, né, essa visitação. Então, às vezes tem muitas unidades que foram criadas e que não recebem investimentos mínimos necessários para a implantação delas, né? Fala-se até nos famosos parques de papel, né? Em algumas literaturas. E aí, com isso, você consegue remanejar um pouco do recurso que é investido nessas unidades de conservação, na visitação especificamente, para áreas que ainda não têm nenhum tipo de investimento. Porque não sobra recurso, né? É também uma forma de gerar novos negócios, empregos e renda para a população. A gente acredita nisso, né? A gente percebe, hoje está muito em voga também isso, vocês são muito vistas, né? E tratadas como entraves para o desenvolvimento econômico de uma região. E isso gera muitos problemas para a gente conseguir fortalecer esse sistema de unidade de conservação enquanto estratégia para a conservação ambiental. Então, você vê aí inúmeros processos tramitando na Assembleia todos os dias, propondo desafetação de áreas, né, para que essas áreas deixem de ser unidades de conservação em benefícios de outros interesses econômicos, para geração de emprego e renda, seja por mineradoras, né, loteamentos ou outros empreendimentos geradores de riquezas e empregos. Então, a gente acredita que as unidades de conservação hoje, elas são pouco usufruídas pela população. E com isso, também, só uma pequena parcela da população, de fato, se preocupa com a manutenção dessas áreas. Então, é uma estratégia que a gente acredita no potencial de fortalecer as unidades de conservação junto à sociedade enquanto uma estratégia importante, né, de manutenção das áreas verdes, uma vez que elas vão passar a ter a viver mais, né, conhecer mais os benefícios que essas áreas podem trazer para o dia a dia, para a vida, para o lazer delas próprias. Nós temos 94, né, unidades de conservação estaduais em Minas Gerais. Então, Sim. A gente gostaria de saber quais são os requisitos para se possibilitar uma concessão de uma unidade de conservação. Bom, primeira coisa, a gente precisa ter uma categoria de manejo que permita a visitação, né? Se a gente está falando de concessão de serviços de visitação.
dentro dessas 94 unidades, nós temos 41 parques e 11 monumentos naturais. São as unidades que a gente foca, né, que são as que, em geral, têm potencial para concessão. Mas também não são todas elas. Você tem, dentro dessas unidades, você tem que ter unidades que já possuem um plano de manejo aprovado, né, que é o documento que estabelece as regras de uso das áreas, o que pode ser feito ou não, do ponto de vista do lazer, né, e do ecoturismo. A unidade de conservação também, ela precisa ter um volume de visitação, ou pelo menos um potencial, né, de atrair uma demanda que garanta uma viabilidade econômica para o contrato. E também as áreas que vão ser concedidas, elas precisam ter uma posse legal ou então já serem de propriedades públicas, né? Ou seja, elas já têm que ter tido uma regularização fundiária. Eu não faço concessão de áreas que o Estado ainda não desapropriou. Não significa que 100% da área tem que estar desapropriada, mas as áreas de uso público que vão ser exploradas têm que estar, né, desapropriadas. Perfeito, Cecília. Muito bom. E você acabou já respondendo a nossa próxima pergunta, que seria quais os tipos de unidade de conservação podem ser concedidas à iniciativa privada, né? Que seriam, não apenas restringir aos tipos, né, mas também tem esses critérios que você mencionou. E aí a gente pode passar para a próxima pergunta, que seria quais são os objetivos de uma concessão, que eu acho que também você respondeu em parte. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação? Eu acho que essa possibilidade de proporcionar mais diversidade de oportunidades de lazer em meio à natureza, né? Ampliando o acesso da sociedade para as áreas naturais protegidas. A gente acredita que é preciso conhecer para preservar, né? E que muitas dessas unidades têm um enorme potencial de lazer, mas que só atingem uma pequena parte da população que é mais aventureira, né? Também, assim, quem está disposto a ir com estrada ruim, sem sinalização, fica perdido, andar muito, né? Não ter muita segurança. Então, muitas dessas áreas, elas recebem esse perfil, né, da sociedade. Na verdade, a gente quer atrair uma parcela maior, a gente quer atrair famílias, idosos, né, gerar mais acessibilidade, e com a divulgação, com uma infraestrutura, né, mais adequada e com mais serviços sendo oferecidos ali, a gente acha que vai conseguir ampliar um pouco esse acesso. Tem também, né, a questão da economia de recursos, que eu já falei, que não deixa de ser, né, um objetivo, e também o fato de você poder focar, né? O IF é um órgão ambiental, então a nossa atividade finalística é conservação e não operação de serviços turísticos e operação de atividades de lazer. Então é poder focar, né? Fazer com que o órgão consiga focar nessa atividade que é a sua atividade finalística e que é a sua expertise. É isso. Eu também gosto sempre de acrescentar, né? Eu falo essa questão da economia de recursos, que na verdade não é economizar para o Estado, né? Eu já falei da questão de reinvestir em outras áreas dentro do próprio IF, dentro do próprio sistema de unidade de conservação. Mas que no mundo inteiro, né? Eu gosto sempre de falar também que no mundo inteiro, concessões, elas já ocorrem há décadas, há muitos anos. E que tem tido bons resultados, né, para a sociedade, que muitos desses países que trabalham com concessão, eles são países ricos, são países que poderiam, né, que o Estado, que o governo poderiam assumir essas atividades. Então, não é só uma política de fiscal, né, de recursos, ela envolve, de fato, essa expertise. Bacana. E aí você falou de vários objetivos, né, que são as finalidades, né, da concessão, e a gente gostaria de saber como que a gente pode garantir que esses objetivos são cumpridos na realidade pela concessionária. Bom, mais importante de tudo é um bom estudo prévio para a elaboração de um bom contrato de concessão, né, que abarque aí todas as questões. Esse estudo ele envolve uma viabilidade ambiental na implantação, né, de novas atividades, nos locais adequados que podem ser explorados pelo concessionário, envolve também uma viabilidade econômica, que
não adianta. Se a gente está atraindo um parceiro privado, uma empresa privada, ela precisa de lucro para existir, né? Então, aquele parque, ele tem que conseguir gerar lucro para a empresa. E a gente acredita que um contrato, ele vai ter sucesso se todo mundo estiver ganhando. Não adianta a empresa não ter o lucro dela esperado, ela não vai ser uma boa parceira para a gente. Se ela tem um lucro bacana, ela vai conseguir fazer até um pouco a mais, né, do ponto de vista de contrapartidas para a unidade de conservação, de apoiar, né, as comunidades do entorno. Então, essa viabilidade econômica ela é muito importante e também envolve um estudo jurídico, né, aprofundado aí, né, questões legais que precisam ser bem colocadas, né, restrições bem colocadas e previstas dentro do processo. Além disso, a gente atua também com a definição de alguns indicadores de desempenho para a concessionária que facilitam na fase de gestão do contrato, que é tão importante quanto, né, a fase de elaboração do contrato o momento de gestão desse contrato. E esses indicadores de desempenho vão nos auxiliar para que o privado ele cumpra aquilo que está sendo determinado, né? Facilita o nosso monitoramento, facilita a cobrança para que ele atinja os resultados que a gente espera aí da concessão. É isso, a gente deixa de lidar com a proximidade ali, o contato diário com o visitante, com as manutenções dessas estruturas, mas a gente passa a assumir uma grande responsabilidade na fiscalização e no monitoramento das ações do parceiro privado. Isso é muito importante para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Cecília, nesse sentido, né, vou aproveitar que você já está falando do tema. Bom, lembrando sempre que entre os objetivos da concessão, eles nunca podem estar contra os objetivos da unidade de conservação, né, que é a conservação da biodiversidade, dentre outros. Mas o que eu queria perguntar para você no caso de uma fiscalização detectar irregularidades e essas irregularidades serem recorrentes, é possível ter um cancelamento da concessão? Né? Ou até mesmo por algum motivo da própria empresa, né, da concessionária, ela repassar isso para outra, né? É possível isso, essa troca, né? O repasse não, né? Para você ter uma nova concessionária, você precisa fazer uma nova licitação, porque, né, há um processo licitatório aí para definir quem vai ser esse concessionário. Mas um cancelamento é possível, há casos, né, não de parques, porque nunca chegou a esse ponto, não que eu conheça, né, de parques no Brasil, mas outros tipos de concessão que o Estado faz, já existem contratos que já precisaram ser cancelados por falta de, né, por descumprimento daquilo que foi pactuado. Isso são cláusulas contratuais. Além disso, antes de se chegar nessa etapa, existem multas que podem ser aplicadas, né? Então, vai depender do nível de infração, da repetição das infrações que vão ser colocadas. Por isso que é tão importante você ter um contrato bem feito que abarque todas essas questões para que se permita chegar a esse ponto se for necessário. Bacana, bacana essa forma de regulação tem que ter, né, Cecília? Porque se não for cumpridos, como você disse, os pontos do contrato, é possível se rescindir esse contrato, né? E a próxima pergunta, a gente gostaria de saber se há desvantagens ou questões mais sensíveis que merecem uma atenção especial quando você realiza uma concessão. E eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta, junto com essa, que é como garantir que a concessão seja inclusiva com as sociedades do entorno da unidade de conservação. Eu acredito que tem cuidados que tem que ter, né, na elaboração dos contratos para minimizar as possíveis desvantagens existentes. Se você for falar sobre o ponto de vista dos impactos, né, das atividades sobre a biodiversidade, que é uma preocupação, né, constante, super pertinente, eu gosto de esclarecer também que a gente sempre vai ter, a concessionária ela sempre vai precisar de uma autorização prévia do IEF, né, e que a gente também inclui no contrato um programa de monitoramento dos impactos ambientais
que é monitorado por nós, né? A concessionária apresenta, a gente tem que aprovar os indicadores de monitoramento daqueles impactos, a gente fiscaliza, né? Executa ele em conjunto. É um programa, né, numa complexidade que hoje a gente, enquanto órgão ambiental, a gente nem tem. Outro ponto importante, que eu gosto sempre de falar, ainda ligado a essa questão, né, das desvantagens aí ambientais, é que, em geral, de uma forma geral, menos de 5% da área de uma unidade de conservação ela é explorada turisticamente, né? Ou seja, você tem 95% da área daquele parque, ela vai continuar sendo protegida e vai continuar sob gestão do IEF. Então, a gente também está falando de uma desvantagem, talvez, de uma área que vai ser mais impactada, porque há um impacto, né? Um impacto que eu costumo falar que é um impacto aceitável, para que tenham as pessoas, qualquer presença humana gera um impacto. Então, o que a gente tenta fazer é minimizar esse impacto com essas demandas e entender também que aquilo não é um contexto geral, né? Então, eu dei o exemplo já, né, do Parque do Sumidouro, que tem a Gruta da Lapinha, ela é super visitada, ela tem impactos ali, muito antes até de serem unidades de conservação, mas, em compensação, tem mais de 50 cavernas dentro do parque que são 100% preservadas e que não são visitadas, né, e que vão permanecer assim. Então, essa questão mais ligada ao impacto ambiental. Quando a gente fala mais do social, né, as desvantagens para o social, em geral, o que a gente recebe assim, né, de perguntas e de anseios das comunidades do entorno vai mandar os funcionários do IEF agora embora e vão contratar gente de fora, vai perder emprego, né? E na prática, primeiro a gente inclui dentro dos nossos indicadores de desempenho algumas necessidades de boas práticas, né, socioambientais pela empresa. E aí a gente não tem como exigir que a empresa só contrate moradores locais. Mas existe uma porcentagem de moradores locais que, se ela atender, ela vai ser beneficiada com pagamento menor de outorga para o Estado. Então, o indicador de desempenho trabalha muito nessa lógica. Assim, às vezes você não tem uma obrigação a cumprir. Existem inúmeras obrigações que você tem que cumprir, mas se você fizer um pouquinho a mais, você vai ter uma economia, né? Você vai pagar menos para o Estado por explorar aquilo ali. Então, são cálculos extremamente complexos, mas que faz com que a empresa tenha um pouco desse olhar, né? Além disso, alguns contratos, né, do ICMBio, por exemplo, prevê indicadores relacionados a consumo e venda de produtos locais, dentre outras medidas, né, que a gente tenta trabalhar com esse entorno, com benefícios para o entorno. A gente tem também o contrato, né, da Rota Lund, que é o primeiro contrato aí que já passou por audiência pública e que deve ser lançada a licitação, deve ser a primeira licitação a ser lançada do Estado. Ele tem uma quantidade de eventos que a concessionária ela tem que promover com a comunidade do entorno, eventos de cidadania, de bem-estar, com gratuidades, né? A gente mantém também a política de gratuidade que o IEF pratica hoje para comunidades do entorno. Então, eles vão continuar tendo esse acesso às áreas. Enfim, a gente tenta entender quais são esses anseios e trazer para o contrato para tentar, né, minimizar todos esses impactos. Então, eu não consigo pensar ainda, né? Como a gente ainda não tem um exemplo prático, porque como é muito novo, a gente está aprendendo, né? Eu não consigo pensar ainda em desvantagens nesse processo. Mas eu também acredito que, como é tudo muito novo, algumas coisas podem dar errado, né? Os contratos podem não ser cumpridos e aí buscaremos os meios legais aí de punição. Também esses equívocos, né, eles vão ser superados aí com experiência ao longo dos anos. E o que a gente busca fazer para minimizar isso é estudar profundamente outras experiências a nível federal, a nível mundial, para trazer essas melhores práticas e essas lições que já foram aprendidas para a gente não repetir os mesmos erros que já foram superados, né, em outros contratos. Cecília, e são experiências que, apesar de a gente estar iniciando esse processo aqui no Estado,
já existem exemplos e bons exemplos no âmbito nacional e no âmbito internacional, né? Então, eu imagino que é uma iniciativa que ela esteja embasada em exemplos de sucesso, né? Lógico que devem existir exemplos que não devem ter sido tão bem-sucedidos, mas eu imagino que essa iniciativa desse programa foi embasado em exemplos de sucesso, né? Ô, Cecília, nós estamos caminhando para o nosso fim. Infelizmente, a gente não tem muito tempo nessa entrevista, mas quem sabe no futuro a gente possa fazer outras, porque eu acho que o tema merece, é um tema assim, que a gente precisa esclarecer. Existem muitas dúvidas, né, que as pessoas têm, são dúvidas legítimas e que, né, elas merecem ser esmiuçadas, né? Mas aqui nosso objetivo é um esclarecimento básico do tema e uma desmistificação inicial, né? Então, eu queria te perguntar, que eu acho que grande parte das dúvidas também tem a ver com a questão dos recursos. Muitas pessoas pensam, a concessão vai ser um sucateamento dos parques, os parques vão... o governo não vai precisar mais mandar dinheiro para o parque, o governo vai ter que sustentar a concessão, e a concessão vai só lucrar. Então, eu queria saber com você essa parte do recurso, como é que vai funcionar, né? O Estado vai diminuir o tanto que ele vai investir em unidade de conservação ou ele vai simplesmente redirecionar, como você falou, os recursos, né? Ele vai ter que dar dinheiro para manutenção, mesmo das estruturas que estão sendo administradas pela concessão. Como é que funciona essa questão dos recursos, né? Manutenção de trilha, e a gente tem os recursos destinados a essa área de visitação e vai ter os recursos também destinados às outras áreas. Como é que vai funcionar esse recurso? O que vem do Estado e o que vai vir da iniciativa privada, da concessionária? Tá. Então, vou começar falando assim, hoje, né? Como que é hoje e o que vai mudar? Hoje, os recursos da gestão, eles são 100%, né, do Estado, e os recursos de arrecadação da visitação, eles voltam para os cofres do Estado. Em números, eu poderia estimar, né? Eu já não estou atuando mais na gerência de unidade de conservação, então não acompanho o orçamento atual, mas em números, em torno aí de 40 milhões de reais é investido pelo Estado na manutenção dessas áreas e a gente só arrecada 3 milhões de reais. Então, é uma balança que não fecha e que nem tem que fechar também, né? Assim, poderia ter mais sustentabilidade econômica, né? Nossa condição poderia estar melhor, mas não é esse o objetivo, porque a conservação ambiental ela tem um custo mesmo. Num contrato com a concessão, a entidade privada ela vai assumir inúmeros custos. Tanto que o nosso maior desafio é fazer com que parques que não tenham uma visitação muito alta, como, né, os parques federais, vou comparar aqui com Foz do Iguaçu, que recebe milhões de visitantes, os parques de Minas eles não têm uma visitação muito alta. O nosso maior desafio é fazer com que a empresa consiga assumir os custos de manutenção e operação das atividades dela e que se torne e ainda ter o lucro dela, então que se torne um contrato viável. Esses custos, eles incluem custos tanto de investimentos em infraestrutura, porque o que acontece também é que às vezes é muito mais fácil para o Estado conseguir um apoio, um aporte, um projeto externo para construir uma infraestrutura e depois você não consegue dar manutenção. Aí você passa 20 anos sem, né, quer trocar uma lâmpada dentro de um parque, tem que ter uma licitação, fica lá 8 meses sem conseguir trocar a lâmpada. Então, tem um desafio muito grande ali. Então, o privado, ele assume ele tem obrigações de fazer novos investimentos na área. O Estado hoje ele não tem recursos diretos para investir. Ainda existe algumas fontes aí de compensação que existem, mas não abarcam todas as unidades de conservação. Mas a empresa, ela tem obrigações descritas de novos investimentos obrigatórios e outros que ela possa querer fazer opcionais para ela ter, né, mais receita. Ela tem que dar manutenção naquela estrutura que é de uso público, ela tem obrigações de manutenção, e a gente pode colocar no contrato ainda várias contrapartidas, e aí a gente chama de contrapartidas manutenção das trilhas, né, manejo, manutenção de estradas, telefonia, melhoria às vezes questões de videovigilância, porque ela assume responsabilidades pela segurança patrimonial, pela segurança dos visitantes, ela tem que ter seguros, ela tem uma série de
de demandas, né? O nosso caderno de obrigações para ela, que é um dos anexos do edital, tem 200 páginas, né? Então, ela tem uma série de obrigações a cumprir que envolvem esse custo. E aí, ela ainda, se o projeto, né, parar em pé economicamente, ela ainda pode ser obrigada a pagar o Estado pelo uso daquela área, né? Um pagamento mensal, né? Um valor anual aí, pago mensalmente, conforme você pode ter uma outorga fixa e além de uma outorga variável, que vai depender do faturamento daquela empresa ali no período. Então, o Estado não continua investindo nas áreas que a empresa vai conceder. E o Estado também nem investe, nem mantém. A empresa assume isso tudo. Por isso que a gente reduz o nosso custo. E ela continua pagando, na maioria dos casos, ela vai continuar pagando ainda o Estado por isso. Mas é tudo uma balança, né? Uma planilha complexa que se calcula projeções de quanto que ela vai gastar, qual vai ser o custo dela de operação, quanto que ela vai investir, em quanto tempo que ela vai ter esse retorno do investimento dela, em quanto tempo que ela, né, qual vai ser um lucro mínimo que ela precisa aí para existir enquanto empresa. Então, tem todas essas questões que são trabalhadas ao longo desse estudo de viabilidade econômica. E é isso, aí o dinheiro que ela paga volta também para os cofres do Estado. E que o Estado continua investindo são nas ações de educação ambiental, fomento às pesquisas, no monitoramento e fiscalização ambiental, na preservação e no combate aos incêndios florestais. Então, esse custo, ele permanece com o Estado. Se for um parque muito viável economicamente, a gente consegue colocar mais contrapartidas para a empresa, porque nossa intenção não é arrecadar, né? Se a empresa, ao invés de pagar para entrar no cofre público de novo, ela puder fazer aquisições de equipamentos de prevenção e combate a incêndio anualmente, né? Oferecer treinamentos para as questões ambientais, dar um suporte para o pesquisador, manter uma casa de pesquisador em funcionamento. Então, a gente tenta também colocar algumas contrapartidas para a empresa quando a balança econômica permite. Nossa, Cília, muito bacana a entrevista. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado para fazê-la, mas muito bacana, muito esclarecedora, principalmente com relação a essa questão da desmistificação, né, do processo. Né? Se o processo funcionar e rodar bacaninha, só tem a ganhar, né? A sociedade do entorno, a comunidade, a própria unidade de conservação e a conservação da biodiversidade, né? Que é o principal objetivo, né? Se manter a biodiversidade ali, o sistema ecológico funcionando bacana e tudo mais, e dando acesso à população, né? Como você disse, né? Para a gente preservar, a gente precisa conhecer, né? E a gente ainda conhece muito pouco, né? Desse país enorme que a gente tem, dessas unidades de conservações fantásticas que a gente tem no país todo, não somente em Minas, mas no país todo. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, Cecília, representando o IEF. Muito obrigado mesmo por ter cedido o seu tempo para nós aqui. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, Cecília, também agradecer, né? Eu também achei extremamente esclarecedor. Acho que a gente precisa desmistificar, precisa de pessoas inovadoras nos órgãos ambientais mesmo, para a gente pensar soluções diferentes. E, assim, quem sabe, né, essas ferramentas, essas soluções, um dia não se tornem, né, políticas públicas que sejam replicadas por aí, que possam realmente fazer as pessoas valorizarem mais o meio ambiente, e não só as pessoas, os tomadores de decisão, né, os políticos, e aí na hora que for ter que tomar uma decisão se uma área vai ser transformada em um empreendimento que vai causar um grande impacto ou não, né, o parque, uma unidade de conservação, não seja apenas um peso, seja algo bom que vai trazer, seja bem visto por todos, né, por toda a sociedade. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Gente, eu que agradeço, né? Eu acho que é isso que a gente almeja, é isso que a gente espera. A gente tem uma equipe muito dedicada trabalhando com a gente para esse projeto, né? É importante falar também que o gerente da unidade de conservação constrói cada projeto com a gente, que o conselho da unidade de conservação participa ativamente também, né, das discussões do projeto, de cada projeto de concessão, que existem processos participativos também, né? São feitas consultas públicas, audiência pública, para a gente colher
né? Entender quais são os anseios locais, porque tem muitas particularidades, então a gente busca escutar, né? Escuta o mercado também, porque não dá para escutar só um lado, mas escuta os interesses gerais. Em função disso, a gente busca tomar a melhor decisão, sempre pensando no bem-estar, né, da sociedade e, acima de tudo, na conservação ambiental. Então, de forma alguma, né, os órgãos ambientais estão emplacando aí essa política, acreditando que isso possa trazer malefícios, muito pelo contrário, a gente acredita muito nos benefícios desse projeto, e por isso eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui trazendo esses esclarecimentos, né? Me coloco à disposição sempre que necessário. Indico também para quem quiser mais informações, entrar lá no site do IEF, tem nossos contatos, tem os editais, tem, né? A gente deixa tudo divulgado, tem audiências públicas gravadas, tem todos os retornos, então tá lá para quem quiser ter mais informações. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Vamos esperar que depois dessa pandemia a gente possa visitar bastante parques, né? Com certeza. Estamos ansiosos por isso. Bem, para finalizar, essa entrevista foi idealizada como trabalho final da disciplina de Gestão de Áreas Protegidas do curso de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. A disciplina é ministrada pela professora Maria Auxiliadora Drummond, que é a nossa querida Dodora do ICB UFMG.